Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, Vida de Bar dos dois lados do balcão, na rua Carlos Foncoser, número 304, que é o melhor happy hour da cidade. Eu curto aqui o meu happy hour, Regis Bronzatti, eu venho aqui, posso tomar minha caipirinha, cervejinhas especiais, um espumante, que nem o meu amigo Osório, que ele vem aqui, é o rei do espumante, o Osório. Mas eu tenho meu designator driver, que também é o produtor, o cinegrafista e tudo mais aqui do programa .net, que é o Vídeo Ágape. O Vídeo Ágape é o Roberto Aguiar. Tá aí o jabá, Roberto Aguiar. Era isso que tinha que aparecer? Roberto Aguiar. Tá botando aí o telefone da Vídeo Ágape. É ele que faz tudo aqui pro programa .net. Lembrando, Regis, que eu, quando quero curtir uma cervejinha, uma caipirinha, venho com o Roberto Aguiar, que é o meu designator driver, como eu disse, porque não combina, né? Direção com álcool não é legal. Então, quando eu quero beber uma coisinha, eu não tenho problema. O Roberto vem guiando, ou se não tem o Roberto Aguiar, não tem problema. Você faz o seguinte, chama o melhor motorista que tem na cidade, um motorista de táxi, pega você na porta do seu escritório, na porta da sua casa, traz aqui no box, e depois o Brandão liga e outro motorista o leva de volta com toda a tranquilidade em casa. Essa combinação direção e álcool não funciona, é mortal. Mais da metade dos acidentes com vítimas no mundo, não vou dizer nem no Brasil, no mundo, envolve alguém alcoolizado ao volante. Regis Bronzatti, presidente da CESPRO aqui do Rio Grande do Sul, militante da área de TI, hein? Estamos em época de eleição, militante da área de TI. Nós, há quanto tempo, né, militando pela TI, Regis? O que está acontecendo, que está mexendo por Brasília e todo o Brasil, e que vai refletir nos próximos meses, nos próximos anos, para o setor de tecnologia da informação e comunicação no Estado e no país? Bom, prazer estar aqui de novo, Orlandinho, aqui no teu programa, para a gente debater o assunto TI, que eu acho extremamente relevante para a nossa comunidade regional, enfim, brasileira. Bom, a CESPRO hoje está envolvida aí em tantas frentes do setor, né? Mas vamos olhando pelo aspecto Brasília, esse lançamento do Plano Nacional de Software e Serviços, chamado Plano TI Maior, uma alusão ao Plano Brasil Maior da presidente Dilma, está trazendo algumas novidades para o setor de software e serviços, né? Então ele é baseado hoje num conjunto de pilares que o governo estabeleceu, que vai desde o programa de criar o programa Startup Brasil, que é colocar verba pública no fomento a pequenas empresas ou empresas iniciantes, né, que estão começando, até a estruturação de uma legislação que cria o que a gente chama de cadeia produtiva, que essa sempre foi uma dinâmica que a própria CESPRO Rio Grande do Sul tem junto ao mercado, de mostrar para os nossos líderes, para os nossos governantes, o quanto nós precisamos criar uma cadeia onde a empresa grande possa subcontratar a empresa pequena e vice-versa, enfim, dentro de todas as fases de produção de um software. E o governo federal se apropriou do conceito, entendeu a problemática e está estabelecendo no plano TI maior a vontade de resolver essa questão, que é estrutural para o Brasil. Então, esse plano TI maior, eu estou dizendo que ele não é um plano perfeito, ele tem alguns defeitos de formação, assim, pela própria lógica de o governo ter feito ele a quatro paredes e só chamar as entidades do setor aos 45 do segundo tempo. Bom, isso é um problema porque se cria só a visão de um lado. E nesse momento a gente está lutando com o governo federal, com o MCTI especificamente, para a gente ter um comitê gestor do próprio plano, para que ele não deixe que as manchetes o traiam. Então, por exemplo, coisas que o governo federal está colocando no plano, está estimando que o setor vai crescer 9% ao ano e que em 10 anos, então, nós teremos 100% de crescimento. Bom, isso é óbvio, né? Isso é óbvio, o setor já cresce mais do que 9%. Então, a pergunta que fica é a seguinte: ok, governo, de boas intenções está bacana, só que é o seguinte, os números não batem, os números não fecham, e 9% é uma expansão tímida para o setor de tecnologia, que, pegando só um exemplo de 2012, que é um ano que supostamente é um ano de crise internacional. Quando há crise nas empresas tradicionais, há expansão no setor de TI.
né? Tu sabe muito bem disso, né? Não preciso reforçar, mas é onde as empresas buscam tecnologia para aumentar a produtividade e reduzir custos. Então, só por isso já o plano ele começa errado na sua definição, mas na sua estruturação ele é extremamente positivo. Por quê? Porque ele estabelece a lógica do governo federal induzir alguns setores. Então o governo federal está praticamente induzindo a criação de softwares para 12 áreas da economia, que vai de petróleo e gás, saúde, educação, grid computing, que é computação de alta performance, passando por cloud computing, que é a computação na nuvem. E essa dinâmica de colocar verba federal nessas áreas significa que ele quer fomentar softwares, né, para o mercado, onde ele é o grande comprador. Então, vou pegar um exemplo. A área de defesa e segurança cibernética. Estima-se que o governo federal, nas Forças Armadas, tem mais de R$1 bilhão para gastar em software nos próximos 3 anos. E o governo quer induzir que se produza essa tecnologia de defesa da guerra eletrônica aqui no Brasil. Bom, como é que ele vai fazer isso? Ele está se propondo a lançar alguns editais com verbas com estimativa em torno de 40 a 50 milhões para capitanear, para fortalecer algumas empresas que se prontifiquem a desenvolver software para isso. Já tem software brasileiro sendo desenvolvido na área em Campinas, no Rio de Janeiro, que inclusive é uma associada da CESP, e que fomente um pouco isso. Aí a pergunta que fica é assim, mas como é que nós vamos fomentar a indústria nacional de software e não concorra de forma predatória com a indústria multinacional, que já tem tecnologia para isso, né? Então o governo federal, neste plano, lançou o que ele chamou de certificação da tecnologia nacional de software, que é uma metodologia que vai certificar as empresas de softwares nacionais para mostrar se a empresa tem ou não tem certificação, tecnologia nacional embutida dentro do produto. Isso vai fazer com que, a exemplo do hardware, que segue o PPB, né, o Processo Produtivo Básico, as empresas de software nacionais tenham uma vantagem competitiva em relação às internacionais na hora de vender para o governo. O que nós estamos querendo nesse momento? Que essa certificação estenda os benefícios para as empresas nacionais, não só para vender para o governo, mas para vender para a empresa privada também. Ou seja, no hardware, quando um hardware segue o PPB, ele zera o IPI, por exemplo, zera o imposto. Então, se a gente tiver a certificação nacional e tem que seguir toda uma metodologia para provar isso para o governo, por que não zerar PIS e COFINS, que incide sobre software hoje, né? Mesmo ele na linha da cumulatividade. Então, vamos zerar. Isso daria um outro patamar para as empresas de software nacionais. Então, veja, é um plano ambicioso do governo federal, ele peca em alguns pontos, porque não conversou com o setor privado nacional para estruturar o plano de ação, está se propondo a conversar agora. Então, o plano, neste momento, linhas gerais, diretrizes, mas tem muito trabalho pela frente. E é realmente o primeiro plano que eu vejo nos últimos 20 anos no Brasil para setor de software e serviços. O Regis, eu sou muito reticente com ações desse tipo do governo, que fica muita coisa no discurso, não sai do papel e não acontece. A legislação norte-americana, vamos falar na área de defesa, os americanos só compram de americanos. A área de defesa, tu tem que ser empresa americana para fornecer para o americano, desde da bala, tá, até o software de mais alta geração, tá? Desde a peça para o caça supersônico, tá, até o próprio caça supersônico. O governo americano só compra de americanos, tá? Na área de defesa. Eles não fazem nada fora. Eu não sei qual é a dificuldade de incentivar a indústria brasileira. Pô, tanto o Exército, Marinha, Aeronáutica, principalmente a Marinha e o Exército, eu não conheço a Aeronáutica, Marinha e Exército tinham e têm planos de desenvolvimento de um submarino nuclear brasileiro, por que não? Tá, são contra. Não, nós temos que ter essa tecnologia. O Exército também tem uma série de ações de utilizar a indústria brasileira de armamento, né,
usam isso aí. Não vamos defender aqui se é contra ou a favor de armas. Estamos dizendo isso. Os americanos compram dele. Os franceses fazem a mesma coisa, os ingleses fazem a mesma coisa. Na área pública, por exemplo, vamos para a Alemanha. A Alemanha, para a área pública, só compra software de empresa alemã. Ah, por quê? Tem questões de segurança deles. Eu fui numa palestra, não, nós não vamos ter um sistema operacional que está na mão de uma empresa americana. Nós usamos um sistema operacional desenvolvido por nós aqui na Alemanha, que o governo usa. Não que eles não usem o Windows, eles também usam o Windows, mas o kernel deles, o centro de comando, todas as operações são sistemas operacionais desenvolvidos para eles, para sistemas proprietários deles. Qual é a dificuldade do governo tem de assumir isso aí, de dizer, olha, determinadas coisas nós vamos comprar só da indústria nacional? Vamos dizer assim, essa diretriz que tu está trazendo, ela tem uma problemática porque o Brasil tem muito medo da OMC. O Brasil ele se sujeita às regras da OMC. E não vale para os americanos, não vale para os ingleses, para os alemães. Não, inclusive foi dito pelo próprio MCT isso lá. Essa tua frase foi dita pelo próprio MCT. Só que... Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí eles trouxeram o caso seguinte: segundo o artigo 37 da nossa Constituição, não pode haver diferenciação ou privilégio entre empresas estrangeiras e empresas nacionais. Olha o lobby que os caras fizeram, botaram um artigo lá na Constituição brasileira, que não tem na Constituição americana, que muito antes pelo contrário, defende a empresa norte-americana, a empresa alemã, a empresa inglesa, a empresa francesa. Mas o resto, vamos continuar isso, porque o Roberto Aguiar, além de meu designator driver, é o cara que fica fazendo sinal. Tu já viu o que ele faz? O que será que ele está abanando ali? Abana. Tá bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Vai? Posso ir? Começou? Ah, então tá. Estamos no ar aqui no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, que lembrou pertinentemente que o que acabou, que a gente falava aqui há pouco, era a reserva de mercado. Todo mundo, não pode ter reserva de mercado. Tem que ter sim. Para determinadas coisas estratégicas, para determinadas áreas, tem que ter sim. Existe em todos os países do mundo. Os americanos, para quem não sabe, um contrato com uma empresa americana tem lá, dizendo que o Regis não pode repassar a tecnologia que ele está recebendo para Cuba, para o Afeganistão, para o Irã e para outros países que vêm entrar numa lista tal, lá, que não sei que são inimigos do Estado americano. Tá? Então, por isso, Regis, que aquela venda que a Embraer fez e propagou lá para os americanos, dos caça-tucano, não saiu, né? Porque alguém chegou lá e lembrou o presidente, Mr. President, ele não disse Happy Birthday to you, não disse nada disso. Não pode comprar, tem a leizinha aqui, o senhor vai ter que anular essa licitação, mesmo sendo mais barato, os caça-tucanos vão ter que comprar de empresa americana. Tá? Quando muito eles fazem um rachide com os ingleses, com os franceses lá que são aliados dele e fecham a tecnologia da mesma maneira que os americanos. Então, reserva de mercado tem que ter sim. Nós temos que ter determinadas tecnologias que a gente faça, né, Regis? Regis, a política está aí, estamos em ano de eleição, e sempre que tem eleição o setor de TI se mobiliza e antecipadamente conversa com todos os candidatos, os principais candidatos ao Palácio Piratini ou ao Paço Municipal, a casa aqui de Porto Alegre, Prefeitura de Porto Alegre, e leva a sua pauta de reivindicações e suas sugestões para que a TI faça parte de ações de governo. O que estão montando esse ano? Bom, esse ano o setor está se mobilizando aqui especificamente para Porto Alegre, né, que é a capital do estado e que tem uma relevância tremenda para a economia do Rio Grande do Sul. A gente está chamando os principais candidatos, hoje a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e individualmente nós vamos ter uma conversa de setor com o candidato sobre, primeiro, colocar as nossas reivindicações, algumas tradicionais já para a cidade de Porto Alegre, ouvir do candidato os seus planos para o setor de TI. A gente entende que Porto Alegre hoje
já é um polo de tecnologia, a gente tem bons exemplos. Nós podemos falar hoje de Tecnopuc, de Ceitec, de Tecnourgs, que está para sair, enfim. Se a gente estender um pouquinho mais adiante, Viamão já tem uma fase 2 do Tecnopuc, então já existe um eixo estruturante dentro da cidade de Porto Alegre, ou do entorno da região de Porto Alegre, que fomenta a tecnologia. Então, qual é o objetivo do setor de conversar com os principais candidatos? É mostrar para ele que ele assuma a TI como um papel de área para desenvolver a cidade. É um pilar do desenvolvimento econômico da cidade de Porto Alegre, acoplada à produção de serviços intelectuais, à produção de softwares como produto, que traga para cá mão de obra qualificada, ou que gere mais mão de obra qualificada, e que crie um dinamismo para a cidade de Porto Alegre, que respire inovação, produtos que possam ser consumidos no Brasil, no mundo inteiro, porque está ao alcance realmente de um teclado esta pujança econômica do setor de tecnologia, setor de TI principalmente. Não é à toa, por exemplo, que a CESPRO hoje puxa muito a questão das startups, daquele jovem empreendedor que tem uma ideia fantástica e não tem o recurso financeiro adequado, às vezes, para a gente dar aquele impulso para ele desenvolver uma empresa, desenvolver o projeto, enfim. E a CESP tem essa vocação de enxergar na educação a base para tudo. Então, o grande compromisso que a gente precisa hoje dos candidatos de Porto Alegre é que se continue investindo em educação de base ou se coloque mais força na educação de base para tornar Porto Alegre um centro de atração internacional para a tecnologia. Que a gente possa daqui ter uma mão de obra de se orgulhar de produzir produtos de excelência, de ponta, como já temos alguns exemplos aqui, mas que a gente possa realmente colocar Porto Alegre num mapa da tecnologia internacional. E aí é uma provocação que a gente tem que fazer aos candidatos. Tá? Vou pegar exemplos de políticos que trouxeram isso. Em São Paulo, o governador de São Paulo disse que São Paulo seria a terra do hardware, quando começou a criar incentivos fiscais para atrair empresas de hardware para São Paulo. No Rio de Janeiro, o governador lá disse assim, se São Paulo quer ser hardware, nós queremos ser a terra do software. Belo Horizonte já se assanhou e criou um plano de 10 anos dizendo Belo Horizonte será a capital nacional da TI em 2022, até 2022. Brasília está se candidatando a sediar em 2016 o Congresso Mundial de Informática, né, que esse ano vai ser no Canadá. Então veja, nós estamos precisando colocar Porto Alegre na estrada dos grandes eventos de TI, das grandes empresas de TI, fortalecer a nossa base aqui e dizer o seguinte, se todos esses caras querem fazer tudo, em Porto Alegre nós temos os colaboradores e a força, a mão de obra mais qualificada. A inteligência está em Porto Alegre. Só isso basta para vencer nessa indústria. Inteligência humana, que é o resultado prático de um software hoje. Resolver problemas do cotidiano num software é resultado de uma inteligência, de uma formação. E Porto Alegre tem excelentes universidades que formam pessoas qualificadas. Então nós temos que estimular esta indústria a conversar mais, governo, academia e empresas locais, para a gente criar esse diferencial competitivo aqui, colocar realmente Porto Alegre no mapa da tecnologia. O Regis, aquele nosso sonho de termos uma Bangalore, que nem tem na Índia, o núcleo de desenvolvimento da SAP que tem na Alemanha, por exemplo, Aveiro em Portugal, a região de Aveiro, nós temos Hong Kong na China, Xangai, Shenzhen, tantos outros lugares do mundo que estão priorizando essa indústria limpa, né? Que é a indústria de desenvolvimento de software. E falta pouca coisa, né? Nós estamos quase lá na praia, falta pouca coisa. Então é esse debate que o setor vai ter com os candidatos. É exatamente isso. A gente quer mostrar que com pouca coisa, e não é... E digo para ti, Orlandini, não é que o setor precise de dinheiro. Não é dinheiro que vai fazer a diferença. O setor precisa de políticas públicas que nasçam lá na base da criança, onde a gente possa vocacionar essas crianças já para um setor de tecnologia. Não necessariamente precisa ser software,
mas que ele seja vocacionado para o setor de tecnologia e não caia na mesmice de que toda a graduação hoje, a grande massa de graduandos hoje faz direito, administração, pedagogia. Existe um futuro brilhante para os nossos jovens aqui, para os nossos cidadãos, na área tecnológica. Se nós tivermos essa massa humana crítica formada, conhecendo isso, o nosso poder de competição com o mundo globalizado, desses exemplos dessas cidades onde já são expoentes internacionais, é fantástico. Porque nós temos empreendedores aqui que já possuem empresas, já têm produtos no forno ou em comercialização, e nós precisamos aumentar essa massa crítica com produtos mais sofisticados. E nós temos que pesquisar quais são os produtos das novas tecnologias que vão ser vencedoras. Será que vai ser computação em nuvem? Será que é nanotecnologia? Veja, essa dinâmica nós precisamos ter mais em Porto Alegre. Nós temos que respirar mais inovação. E olha que a gente é taxado no Rio Grande do Sul como conservador, né? Nós temos que perder essa pecha de ser um estado conservador, de não ser adepto a novidades e dar um passo à frente. Nós temos todas as condições para isso, tá? Então nós precisamos mostrar isso hoje para os candidatos e apoiá-los, inclusive, na criação de um plano de ação para que isso aconteça. A gente não vai lá só pedir, faz isso. Não, a gente tem como mostrar coisas simples que podem ser feitas, né? Como é que tu pode induzir certas ações dentro da comunidade para que realmente a gente tenha uma posição de destaque. Vou dar só um exemplo típico, não vou citar o nome da empresa aqui, mas há menos de 4 anos nasceu de uma incubada hoje, dentro do Tecnopuc, por exemplo, uma empresa de software. Hoje essa empresa de software, cujos empreendedores têm 24 anos, menos de 4 anos, hoje eles já têm uma filial em Londres. Tem a matriz aqui em Porto Alegre, já deixaram de ser incubado, já tem filial em Londres, estão se preparando para abrir uma filial na Ásia, vendendo software para quê? Para telefonia móvel. Veja, é simples. É inteligência só que nós precisamos para ir para um outro patamar de desenvolvimento econômico na própria cidade de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. E parar de rezar todo o verão para chover, para que a nossa economia não descambe, porque não tivemos safra de soja, milho, trigo, enfim. Nós precisamos de alternativas. E a tecnologia é uma grande alternativa para o desenvolvimento econômico da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Isto é um discurso que é feito pelo setor de TI faz muito tempo e, lamentavelmente, para nós, gaúchos, alguns estados tomaram a frente e resolveram, não vamos depender mais do São Pedro lá, né? Ou do Cleocum, para saber como é que vai estar o clima. Vamos desenvolver tecnologia limpa, que o mais interessante é que com o advento da internet, quem trabalha em TI, ele não precisa estar em Porto Alegre, ele pode estar em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, qualquer lugar do mundo, e está lá produzindo, né, vendendo para qualquer lugar do mundo. Regis, a CESPRO e o setor TI sempre se preocuparam com a qualificação das pessoas. Tu, en passant, falasse um pouquinho disso. O que está acontecendo na área de qualificação? O que acontece já no dia a dia da CESPRO? Bom, a CESPRO hoje tem se envolvido muito no programa do governo federal, que é o Pronatec, que é incentivar os cursos técnicos, né? Pegar um pouquinho daquele dinheiro que vai para o Sistema S, Senac, Senai, SESI, e forçar com que essas entidades usem as verbas federais e promovam cursos de capacitação para a área de tecnologia. Então, por quê? Porque nós precisamos, de certa forma, produção em série ou produção em massa de jovens ou de profissionais capacitados, porque a demanda reprimida é muito grande. Nós temos, assim, só para dizer, em Porto Alegre, tranquilamente hoje, em torno de 1.500 vagas em aberto, que a gente não consegue preencher. Por quê? Porque o jovem não está qualificado, né? E a TI ela exige uma qualificação constante, né? Não basta ele fazer o primeiro curso, ele tem que fazer o segundo, ele tem que especializar para o terceiro e assim vai. Por quê? Porque é uma área que é muito dinâmica, a tecnologia que existia há 5 anos não é a tecnologia de hoje e nós precisamos vocacionar as pessoas precisam gostar de estudar. E essa é a maior dificuldade, porque a pessoa às vezes ela quer simplesmente o emprego, ela simplesmente quer o canudo, a formação. E ela acha que a sua vida está realizada no momento em que ela se forma. E não é verdade.
O mundo hoje é extremamente competitivo, a área de tecnologia é extremamente dinâmica e nós precisamos de pessoas que gostem de inovação constante e para isso exige conhecimento e aprofundamento constante. Uma outra dinâmica que a CESP tem se preocupado muito é sair um pouco da esfera só da área técnica. Por exemplo, existe uma demanda reprimida e ausência de profissionais de vendas na área de tecnologia. Não tem vendedor de tecnologia. As pessoas não enxergam a venda, a área comercial, como uma carreira. E aí o que acaba acontecendo? As nossas empresas não conseguem vender os seus próprios produtos porque falta aquele talento a mais para o cara que vai para o exterior, aprende a enquadrar o seu produto em relação ao concorrente, aprende a mostrar para o cliente os benefícios. E este é um problema que a CESP hoje tem se preocupado, já tem feito treinamentos e cursos específicos para a área comercial, e estamos em processo agora de conveniamento com algumas universidades para enxertar dentro dos currículos de curso de tecnologia alguma disciplina vocacionada para a área comercial, para que isso possa fomentar jovens a virem também para o lado não tecnológico, mas sim do lado comercial ou de empreendedorismo, né, que é ausente hoje nos currículos de graduação. Esse é o presidente da CESP aqui no Rio Grande do Sul, o Regis Bronzatti, meu amigo Regis. Regis, nosso microfone sempre à disposição do setor, né? E vamos ter sempre a esperança de que o setor de TI possa dar para o estado do Rio Grande do Sul, dar para Porto Alegre, uma condição mais sólida de uma indústria crescente em todo o mundo e que não depende do clima. É isso aí? É isso aí. Só agradeço o teu espaço aqui mais uma vez e dizer que a CESP está disponível para ti, para o teu programa e para todos os candidatos que quiserem ouvir a gente também, porque eu acho que é extremamente importante ter esse espaço de discussão com os nossos futuros líderes aí. Obrigado, Regis. Este é o Ponto.net.